Mas aí vamos purificar um pouco do pensamento, para que não fique algo solto, achar que só porque faz a pergunta você está exercendo a filosofia. Não. A filosofia, ela inicia com a pergunta. Você precisa também fazer a sua parte de buscar as respostas, né? Você não pode ficar só perguntando por perguntar, se não for algo sincero, né? A pessoa não busca as respostas, não está exercendo a filosofia, tá? Então, a lógica, ela vai falar para a gente o seguinte, que as perguntas, elas devem acontecer, mas a lógica vai guiar essas perguntas, de tal modo que elas vão acontecer e elas têm que ser feitas com um certo sentido, com uma certa ordem, tá? Então elas têm que ter uma boa ordem, você tem que fazer as perguntas certas e fazer em uma boa ordem, tá? Então é por isso que eu vou dividir essa apresentação fazendo 4 perguntas, que não estão no livro, mas são perguntas que a gente fala, são perguntas filosóficas por excelência, né? Principalmente na época da escolástica. A primeira pergunta, que é a pergunta mais essencial que a gente tem que fazer, é se algo existe. Na filosofia eles falam que é o ansite, né? Se é. O ansite em latim é se existe. Então é a pergunta pela existência. Então é o primeiro passo que a gente dá. Existe algo? Existe isso que chama de vida intelectual? A partir do que a gente percebe que existiu, aí a gente vai para a próxima etapa. Essa pergunta, se existe, nem sempre é necessário fazer. Eu não preciso fazer esse tipo de pergunta se algo me apresenta aos meus sentidos. Porém, na filosofia moderna, eles negam até o que se apresenta aos nossos sentidos. Tá? É muito fácil para a filosofia, os filósofos modernos, eles ficam fazendo as especulações deles e eles negam o que se apresentam diante dos olhos deles. É muito fácil acabar com isso, né? É só você colocar um pitbull raivoso perto de um filósofo moderno que ele vai acreditar naquilo que ele está vendo rapidinho. Tá? Então eles são meio, vamos dizer assim, até de certo modo hipócritas, né? Eles colocam, acho que Jesus com certeza denunciaria eles como hipócritas. Bom, depois que a gente buscou a pergunta do ansite, do se existe, lembrando que essa pergunta nem sempre é necessário fazer, nós não precisamos ficar perdendo tempo se algo se apresenta aos nossos sentidos. Aí a gente vai fazer a próxima pergunta. Na ordem certa seria o que é, que na filosofia nós chamamos de quid est. Tá? Santo Tomás de Aquino, o grande filósofo, grande teólogo da igreja, o maior de todos, né, teólogos da igreja católica, ele quando criancinha, ele escutava os monges cantando no mosteiro e ele se perguntava, quid est Deus? O que é Deus? E foi uma pergunta sincera, foi uma pergunta de criança, mas foi uma pergunta sincera, porque a vida dele foi para responder essa pergunta, o que é Deus? Né? Tanto é que ele escreveu a Suma Teológica, que é a maior obra de teologia que existe, tá? Então, essa é a segunda pergunta. Nós vamos tentar saber o que é a vida intelectual. É a pergunta que vai dar a essência da coisa, tá? Ela vai dar a essência da vida intelectual. A primeira nós vamos saber se existe. A segunda nós vamos sabendo que existe e partir para a essência. A terceira pergunta é qual modo sit, em linguagem filosófica, que seria de que modo é, tá? De que modo é então? Se existe. Se a essência dela é assim, de que modo que é a vida intelectual? É a pergunta que a gente vai buscar as propriedades. Então, nessa pergunta, respondendo essas perguntas, nós temos as propriedades da vida intelectual. E por fim, tá? Porque também é uma hora que eu preciso fazer essa apresentação, não dá para a gente ficar perguntando muito, seria propter quid, que seria por quê? Por que causa? Tá? Então, por que causa apresenta aquela propriedade na vida intelectual? Por exemplo, eu vou falar que para a vida intelectual precisa de oração. Então, você pode se fazer essa pergunta. Por fim, depois que você viu que é uma propriedade da vida intelectual a oração, você vai fazer a seguinte pergunta. Por que causa precisa da oração na vida intelectual? Tá? Quando você faz de modo ordenado, como a gente vai fazer, partindo da existência até chegar lá na por que causa, você vai ver que é muito fácil até responder a por que causa, porque as coisas fazem sentido, elas vão se fechando.